Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo, nesta terça-feira, dia 1º aí de abril de 2025, trazendo as últimas informações e novidades aí sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, trazendo para vocês aqui informação do Mengão. Informações pra gente, o Pedro tá voltando. Valeu, pessoal. O Flamengo empatou em 1-1 com o Internacional neste fim de semana, estreia no Campeonato Brasileiro. E na quinta-feira, com transmissão da ESPN, tem Deportivo Táchira e Flamengo, estreia do time rubro-negro na Libertadores, que é uma logística um tanto quanto complicada. O Flamengo penou bastante para conseguir o voo direto para San Cristóbal, na Venezuela. Inicialmente teria que fazer um trajeto alternativo, de repente ir para a República Dominicana, depois tentar ir de ônibus. Não estava conseguindo nenhuma companhia aérea que fizesse um voo direto, mas de última hora conseguiu sim. Então o Flamengo vai para San Cristóbal na quarta-feira, mas vai fazer antes uma escala em Manaus para reabastecimento da aeronave. Sai meio-dia do Brasil e a previsão de chegada às 19 horas em San Cristóbal. Não vai fazer nenhum treinamento na Venezuela, não tem campo de treinamento, não conseguiu o CT, então vai direto para o jogo. A atividade vai ser feita no Brasil e aí segue para a Venezuela. Em seguida, logo depois de enfrentar o Deportivo Táchira, o Flamengo segue para a Bahia, onde no fim de semana aí enfrenta o Vitória no domingo, 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Logística aí, o Flamengo vai ficar um tempinho fora do Rio de Janeiro. Boa notícia é que o Léo Pereira, que sofreu aquela pancada no joelho, assustou contra o Internacional, se reapresentou, não tinha mais dores, e aí foi examinado, não sofreu nenhuma lesão, fez um trabalho regenerativo. O Gerson, por sua vez, pode ser que tenha condições de retornar para o Deportivo Táchira, ficou fora da estreia do Brasileiro, aquelas dores que tiraram do jogo, inclusive contra a Argentina, pela seleção brasileira, já está fazendo ali alguns trabalhos, pode ser que volte. O Danilo e o Arrascaeta, com lesões musculares, ainda devem levar mais um tempinho. O Flamengo trabalhando para recuperar esses jogadores. Boa, daqui a pouco mostramos o Pedro voltando aos treinamentos. Mari, aquela história também das dificuldades que a Libertadores impõe, até mais do que os próprios times. O Deportivo Táchira, por exemplo, é mais difícil pela logística do que pela equipe, né? Fato. É claro que a gente está falando do Flamengo, que tem condições maiores do que qualquer outro clube para poder entregar para os seus jogadores um conforto, se é possível, né? Diante desse trajeto tão complicado. Descanso difícil, você perde dias ali que poderiam ajudar num treinamento, numa tentativa, né, de você passar alguma coisa aos jogadores. Mas o Flamengo, além de tudo, é mais time. Assim, acho que mesmo que na cabeça do Felipe Luiz ou, né, entendimento com direção ao Campeonato Brasileiro seja prioridade, enfim, acho que conquistar um Campeonato Brasileiro para o Felipe Luiz, esse curto tempo, 1 ano de carreira profissional como treinador, não tem nem o que falar. Mas dá para dividir com Libertadores. Os outros jogadores, o Flamengo tem pelo menos 2 ali em cada posição que mantém um nível altíssimo, que quase que diante de todos os adversários que participam dessa Libertadores. A volta do Pedro é muito aguardada, muito aguardada. A gente viu, inclusive agora contra o Internacional, o Juninho perdendo oportunidades que talvez o Pedro, né, não perderia. Então, passa por isso também, esse momento do Flamengo de produzir tanto e na hora ali da definição da jogada pecar. Mas tem condições absurdas de já dar esse pontapé inicial de Libertadores com 3 pontos. Pois é, André, tem isso, né? A logística é difícil, o Flamengo consegue facilitar, até uma logística complicada, que seria para qualquer outra equipe. Então, o mais difícil é realmente chegar lá do que o Deportivo Táchira. Nem treinamento vão conseguir fazer na Venezuela. Isso não deveria ser assim, né? Se não me engano, o Atlético Mineiro fez uma viagem de mais de 20 horas para chegar na Venezuela no ano passado também, né? Essas coisas têm acontecido e, assim, eu acho que
a Conmebol, como organizadora da competição, precisa estar atenta a esse tipo de situação, porque você precisa garantir que todas as equipes vão fazer o trajeto que é o mais simples, né, do ponto de vista de escala, tempo de voo e tal, e pelo menos vão conseguir fazer um trabalho, pelo menos um trabalho antes de jogar. Não dá para você transformar a competição numa corrida maluca em que cada um tem que se virar aí para fazer o que dá e às vezes fazer a opção menos pior, que foi o caso do Atlético, com uma viagem longuíssima, e provavelmente é o caso do Flamengo, agora, para estrear na Libertadores. Tecnicamente falando, não há comparação, mas essas coisas ajudam a equilibrar o encontro. Né? São dificuldades que uma equipe, seja qual for, não deveria passar. Pois é, os jogadores lá do Deportivo Táchira esperando, né? E aí treinando para esperar o Flamengo. Claro que eles sabem também da dificuldade que é enfrentar o Flamengo. Bom, falamos desse jogo contra o Deportivo Táchira, dessa estreia do Flamengo, e falamos agora de uma ótima notícia, que é a volta do Pedro aos poucos. Depois de 7 meses dessa grave lesão no joelho esquerdo, ele foi liberado pelo departamento médico, voltou a treinar com o grupo lá no Ninho do Urubu. Pedro ainda está cumprindo um cronograma individualizado, mas já não consta mais na lista de jogadores no departamento médico. A expectativa é que ele volte a jogar pelo Flamengo já em abril. E abril, André, começa amanhã. Demorou, mas chegou. O Flamengo pode fazer uma contratação no meio da temporada, né? O sentimento é esse. E não é de um jogador que chega para compor o grupo, né? Como a gente fala muitas vezes. É um titular absoluto, um jogador diferente, um jogador de seleção. A saída do Pedro custou muito ao Flamengo, evidentemente. Primeiro a ele, claro, né? Mas ao Flamengo também. E esse retorno que é tão esperado, com todos os problemas, né, que essas longas ausências normalmente geram. É difícil voltar, existem pequenos probleminhas que acontecem no caminho. Tomara que o caso do Pedro seja diferente, ele não tenha que lidar com essas coisas todas. Mas, de qualquer maneira, já poder fazer o mesmo tipo de treinamento que os companheiros, estar no grupo, já visualizando o jogo em que ele vai voltar, é uma coisa muito boa. E o Flamengo tem mais um problema a apresentar para os adversários, que é esse time do Felipe Luiz com o Pedro em campo. Pensei que era um problema para o Felipe Luiz também, né? Porque, assim, estava bom sem ele e com ele, então está muito melhor. Eu ia falar exatamente nesse aspecto, assim, porque, por vezes, outros jogadores que passam por esse tipo de lesão, que deixam fora, né, durante boa parte do ano, não só de uma temporada, mas do ano, precisam, às vezes, retomar ali uma disputa, né? Você viu alguém ocupando esse espaço, porque a vida continua para o clube. No caso do Pedro, ele não vai precisar. Sim, é claro que o Felipe Luiz ele encontrou alternativas, não alternativas que façam o que o Pedro faz, mas alternativas de um time desempenhar sem a figura do Pedro. Então, ele chega, ele retorna dentro de um grupo, inclusive melhorado pelo treinador, né, pelo Felipe Luiz. E é uma baita notícia para o Flamengo, para o restante da temporada. Mas é importante o que o André falou, a gente torce muito para que essas mini lesões, né, musculares, que tire o jogador algumas semanas desse retorno, o Pedro não precise passar por isso. O Felipe Luiz sente falta de um jogador como o Pedro, André? Ou todo mundo sentiria? Porque todo mundo precisa de um jogador. Todo treinador que não pode utilizar um jogador no seu grupo com a qualidade do Pedro sente falta, né? Claro. É até estranho, né? Porque o Flamengo tem tanta gente boa em todos os setores, mas o ataque, ao longo dessa última era, assim, nos últimos vários anos, tem sido um setor em que o Flamengo tem muita gente, né? O Pedro é um desses jogadores, ele conseguiu o espaço dele de uma forma muito clara, né? Ele está estabelecido, e quando esse jogador é perdido por uma lesão grave que, né, exige uma ausência muito longa, é um golpe para o time, né? Não é uma coisa casual. Assim, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente vai se virar aqui. E o Flamengo, antes do Felipe Luiz, um período com outra comissão técnica mesmo sem o Pedro, sofreu muito. E agora, assim, a possibilidade da volta dele já sendo trabalhada é uma outra coisa, né? Então, assim, a diferença que ele vai fazer quando voltar
é uma boa medida da falta que o Felipe Luiz sentia dele. Ô Mari, e estamos colocando o Flamengo como favorito em tudo. Vai jogar Campeonato Brasileiro, favorito. Libertadores, favorito. Copa do Brasil, favorito. E o quanto a chegada do Pedro, a volta do Pedro, faz o Flamengo ser ainda mais favorito? Eu acho que talvez reforce o favoritismo, né? Assim, o Flamengo já é favorito. Eu não sei se ele se torna muito mais favorito, mas reforça o poder que tem de grupo, de trabalho, de individualidade. O Pedro decide partidas, assim como outros jogadores do Flamengo também decidem partidas. Mas a figura dele já foi muito importante. Poderia ter dado até uma sobrevida para o antigo técnico do Flamengo, porque ele sai, a lesão vem, né, no momento ali de trabalho do Tite, que torna ainda mais público um problema com o Gabigol, que, entre aspas, seria o substituto do Pedro. Então, até nisso, né, o Pedro poderia ter interferido, mas com o Felipe Luiz a tendência é um time melhorado para potencializar o Pedro ainda mais. E aí chegou, tá pronto, ele é titular? De cara, assim, André? Eu acho que sim. A qualidade dele sugere isso. Quando eu penso no Flamengo favorito e a distância do Flamengo tecnicamente em potencial aos outros, eu já coloco o Pedro. Sim. Porque o Pedro vai jogar. Ele pode não jogar essa semana, na semana que vem, mas abril está aí. Que não seja em abril, ele vai jogar. Ele vai jogar no sentido de poder fazer o estrago que normalmente ele faz quando ele está em campo. O Flamengo vai poder contar com ele durante a parte mais importante do ano. Então eu já calculo a presença do Pedro e acho que ele é o jogador para fazer a função dele no time do Felipe Luiz nas partidas mais importantes, quando o Flamengo precisar da sua principal força, os jogos decisivos que o Flamengo pretende disputar nesse ano. O retorno dele é dentro de um contexto muito favorável, né? Porque se a gente já viu outros clubes perderem esse tipo de jogador, essa peça importante, e não conseguir ter uma sequência depois disso, né? Se a gente pega o Palmeiras, que também é tão favorito a outros títulos, não tão quanto o Flamengo hoje, mas favorito, hoje o Paulinho é visto talvez como o jogador que possa resolver alguma situação ali dentro de um trabalho que não acontece. O Pedro, ele não é esse jogador hoje no Flamengo, ele não é a salvação do Flamengo. Ele é um super a mais dentro de um grupo que já entrega bastante. Agora, né? Porque quando ele saiu... Agora. O Flamengo com a cara do Felipe, você vê o Inter com a cara do Roger. O primeiro tempo foi muito bom, o Roger criou muita dificuldade para o Flamengo. O Flamengo demorou a entender um pouco o conceito de jogo que o Inter propôs e o Inter teve chance. No segundo tempo... Você gostou do time que o Felipe colocou para largar? Muita gente criticou a escalação do Michael. Chamou atenção um pouco. Deixando o Plata no banco. Então, o Plata vinha numa sequência boa, né? Eu não sei essa questão de Só para continuar seu comentário, o Felipe fala que o Plata fica fora por causa da data FIFA, que jogou os jogos, viagem, estava muito desgastado, por isso que ele acaba não jogando. E o Michael é um jogador assim que não teve uma boa atuação, mas o torcedor gosta. O Michael tem as movimentações dele, né? Imprime velocidade, incomoda o lateral do lado. E aí, no segundo tempo, né, tem algumas mexidas do Felipe e o Flamengo domina o segundo tempo todo, assim. Sim. O Flamengo cria muitas chances, tem muito volume de jogo. É até mais próximo o Flamengo do segundo tempo do que o torcedor está acostumado. No total foram 16 finalizações do Flamengo contra 3 do Inter. Mas o jogo foi dessas, muito... Não, eu falei 3 do Inter, eu não sei quantas do Inter. Eu sei que o Juninho do Flamengo... teve 3 oportunidades. Deu uma chance. Mas então, você acha que ali é um gol perdido ou uma infelicidade? Então, a gente falou do Flaco, né? Enfim, se é gol perdido, infelicidade, né? No Flamengo, essa bola ela tem que entrar. E você vê que são 2 decisões diferentes, né? Tem uma que ele sai de cara com o goleiro e tenta driblar o Rocher defende. E na segunda, acho que ele fica inseguro do drible e ele tenta chapar e ele chapa, a bola pega na trave. Enfim... Não sei se o Luiz e o Amoroso podem falar melhor se é gol perdido, mas no Flamengo, a pressão que é colocada sobre ele, talvez essa bola teria que entrar. Ele não tem o refinamento que a torcida do Flamengo exige, né? E quando você tem essa insegurança não, essa desconfiança do torcedor, essas oportunidades você tem que aproveitar. Para mim, como defensor, foi... Ele acertou certinho a finalização dele, deu na trave, deu azar. No cabeceio, o goleiro fez uma boa defesa. Para mim, ele criou as situações de gol, bem posicionado.
Enfim, mas o torcedor ele tem essa cobrança e ele sabe que nesse momento de desconfiança ele tem que fazer esses gols. Pra mim é gol perdido. O do pé na trave? Eu queria falar isso. Não, porque até quando eu perdi um gol, eu tinha uma oportunidade Óbvia. meia clara de fazer o gol. Eu erro, pra mim é gol perdido, entendeu? Eu tinha essa exigência de oportunidade, tem que fazer. Eu achei a dele mais difícil que a do Flaco. Achei, não sei, os caras estavam mais em cima, o goleiro estava mais em cima, a bola estava mais alta, não sei. E deu um azar. Mas como falamos aqui semana passada, apesar do Flamengo ter um bom elenco, um bom time, joga bem o futebol, o Campeonato Brasileiro não vai ser fácil. Ele não vai nadar de braçada, né, como todo mundo imaginava. São time do Inter, bom time, deu trabalho. Fisicamente muito forte. Mas o Roger foi muito inteligente por causa disso, porque o Flamengo, sem a qualidade de Arrascaeta, de Gerson, que são os caras que tocam mais a bola, ele tirou a profundidade do Flamengo, que são esses caras mais velozes. Então é Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, Juninho. Aí o Flamengo teve muita dificuldade quanto a isso. No segundo tempo, que o Felipe conseguiu entender um pouco mais de jogo, mudou a mecânica do ataque, que conseguiu criar mais situações. Mas o Roger foi muito inteligente no começo do jogo. De repente, poderia até ter vencido a partida por causa da estratégia que ele armou para a partida. Porque falta um centroavante. O Pedro daqui a pouco tá voltando, né? Tá perto. Precisa de um referência para poder segurar os zagueiros. Quando você não tem um cara que segure pelo menos dois ali, né? E é uma preocupação, e como você falou, você tem aqueles jogadores de velocidade, fica mais fácil ser marcado, né? E uma observação do Inter, só que é legal, porque assim, é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla, né? De você ter um jogador com essa característica, de você ter um volante, que foi o Fernando, e o Caio, ele é uma sobra pra frente. Então é um líbero à frente da zaga. Isso eu acho muito legal, porque a hora que ele é um cara experiente, a hora que ele percebe a movimentação, ele faz uma sobra como líbero atrás, ele encaixa. E só que aí, quando ele tem que sair como primeiro homem, ele sai também. E a gente fala sobre isso, né? E outros times, o quanto é importante você... Não é que você vai usar esse sistema, mas em alguns jogos, o quanto é importante você ter um cara que atue como zagueiro e em alguns momentos jogue e avance para o meio campo para completar a marcação. Que eu insisto, o time do Internacional vai brigar no alto da tabela. Não sei se vai brigar pelo título, mas vai brigar ali pelo G4, com certeza. É um time forte. O Roger Machado está fazendo um ótimo trabalho no Internacional. Claro que o Roger Machado não é melhor do que o Felipe Luiz, como alguns idiotas andaram dizendo aí na televisão. O Roger Machado tem mais estrada que o Felipe Luiz. Mas o Roger Machado nunca conseguiu fazer um time dele jogar, por exemplo, o futebol encantador que o Felipe Luiz já conseguiu no Flamengo. E o Felipe Luiz conseguiu isso com muito pouco tempo. Você vai pegar o Roger lá atrás, quando ele começou, e o Roger já tem muitas passagens ruins pelo futebol. O Roger não foi bem no Fluminense, Roger não foi bem no Bahia, Roger, no próprio Grêmio, teve problemas, no Palmeiras ele foi um fracasso. Então, eu acho que um cara chegar e dizer que o Roger é melhor que o Felipe Luiz é aquele cara que realmente deve detestar o Flamengo com todas as forças, né? Mas, enfim, eu quis fazer essa pergunta, então, para agora, mais de 24 horas depois da partida, todo mundo com calma, com o coração tranquilo, batimentos regularizados, cabeça fria. Analisem o que vocês acharam da estreia do Flamengo. Insisto, as opções são muito boa, esperava mais e ruim. Essas são as opções. E eu espero que vocês continuem votando. Já temos com quase 400 votos aqui. E eu espero que continuem votando e chegando. Todo mundo chegando. Gente, vai avisando aí. Vai avisando os seus amigos aí. Ó, o RMP está ganhar, tem que golear. E depois outra pedreira que é o Grêmio no Olímpico. Então, olha só. 3-13, são 10 dias. 4 jogos em 10 dias, gente. 4 jogos em 10 dias, sendo que 3 deles fora. Não é mole. Cheers. Não é mole. Vai ser uma prova de fogo aí para esse início do Felipe Luiz. E aí nós vamos ter o problema das lesões. Por exemplo, o Léo Pereira, que eu fiquei muito preocupado quando vi aquela porrada, joelho contra joelho, e a maneira com que ele saiu, eu digo, olha, o risco de um ligamento colateral aí é muito grande. Sorte
Não houve. Fizeram os exames hoje, não houve nenhum tipo de risco maior. Foi uma pancada. Ele está com um edema no local. Edema é sangue pisado, porrada, uma hemorragiazinha interna. Tem que esperar esse edema ceder. Mas, por tudo que eu tenho ouvido, ele deve jogar contra o Tátira. O que seria muito importante, porque com a contusão do Danilo, esse não vai jogar contra o Tátira, e esse também, tal qual o Arrascaeta, a melhor previsão é jogar o segundo jogo da Libertadores, o Córdoba, no Maracanã. Também não joga contra o Vitória. Então, sem o Danilo, você teria que entrar com um dos meninos. Ou com o Cleiton, possivelmente é o que mais provável, ou com o João Vitor, que eu acho até melhor do que o Cleiton. Mas o Cleiton já é mais jogado. Eu acredito que o Felipe talvez optasse pelo Danilo, pelo Cleiton. Agora, tem uma terceira opção, que o Felipe usou até no final do jogo. Quando o Léo Pereira saiu, o que o Felipe fez? Botou o Ayrton Lucas e puxou o Alexandre para jogar de zagueiro. Tanto o Alexandre como o Danilo são laterais de origem que sabem jogar muito bem como zagueiros de área. Então, também tem essa possibilidade. Pode ser que ele jogue contra o Tátira com o Ayrton Lucas na lateral esquerda e com o Alexandre de zagueiro central. Vamos esperar. Mas, além disso, você tem a questão do Gerson. A questão do Gerson, para mim, é a grande incógnita desse departamento médico novo do Flamengo. Por que eu digo isso? Porque o Gerson está sentindo incômodo nesse posterior de coxa esquerda já há algum tempo. No Fla-Flu, ele pediu até para sair e foi substituído. Mas aí disse que estava legal e foi para a seleção. Não deveria ter ido. O Boto e o próprio Felipe Luiz deveriam ter chamado o Gerson e dito: olha, cara, você está com esse incômodo aí, vamos aproveitar esse período de data FIFA para se tratar, para ficar legal mesmo, para a estreia na Libertadores em diante. Mas ele, aquela coisa, o jogador todo quer ir sempre para a seleção, ele foi para a seleção. E aí, piorou. Mas o que me deixa mais grilado não é nem ele ter piorado. O que me deixa grilado é que ninguém, nem a tal máquina moderníssima que o Flamengo comprou, está lá no Ninho do Urubu para fazer um scan de toda a musculatura do corpo, contratou um radiologista que é especialista em analisar os resultados dessas ultrassonografias do corpo. Ninguém encontra a lesão. Ninguém encontra o motivo pelo qual o Gerson continua a sentir dor. Isso é que me deixa mais encafifado. Porque, porra, se o cara está sentindo dor, ele tem alguma lesão. Ninguém sente dor sem ter lesão. Pode ser uma microlesão, pode ser uma coisa mais difícil de identificar, mas ele tem uma lesão. E aí, até agora, pelo menos, nem os exames na seleção, nem o exame na super máquina nova do Flamengo conseguiram identificar nada. Ele hoje treinou, mas não treinou com o grupo, e há uma dúvida se ele vai jogar ou não. Eu, particularmente, já estou achando difícil. Muitos outros setoristas do Flamengo, Venê, Paparazzo, Flazoeiro, a turma toda que cobre lá, que é youtuber / repórter setorista, acham que ele joga. Eu, de longe, mas pela minha velha experiência, eu estou achando difícil que ele jogue. Talvez ele vá até para o banco. E se, de repente, o jogo complicar, ele entre. Mas eu acho que, se ele continua sentindo dor, é um pouco irresponsável levá-lo para começar o jogo. Mas, de qualquer maneira, eu não consigo entender como é que eles não conseguem diagnosticar a lesão que está causando isso. Esse papo de que não tem lesão não me pega. Sem lesão não dói, amigo. Sem lesão não dói. Bom, vamos continuar a ler aqui. Já estamos começando a ficar com uma audiência legal. Opa, peraí, que esse aqui eu já botei. O Trajano diz assim: Flamengo tem contrato com jogadores acima dos 30 com a musculatura cansada e ainda fala em trazer o Jorginho, que tem mais de 30, tem 33. Trajano, você sabe que essa coisa do Jorginho também me incomoda.
Eu acho que ele é um baita jogador. Mas será que ele está com a musculatura em dia para jogar no ritmo que o Felipe Luiz exige? E outra Sem nação, ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla Hits, trazendo sempre aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, nação. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.